Olá, sou a doutora Juliana Neves, cardiopediatra, faço intervenções em cardiopatias congênitas e vamos dar continuidade à nossa conversa sobre os corações univentriculares e a cirurgia de Fontan. A gente conversou na última apresentação sobre como é feita a cirurgia de Fontan, né? É colocado um tubo que vai da veia cava inferior até a artéria pulmonar, dessa forma poupando o coração univentricular do trabalho de mandar o sangue para o pulmão. O coração univentricular, a partir de agora, vai ter que dar conta apenas da circulação do corpo e toda a circulação pulmonar é feita pelo sistema de Fontan, que seria a anastomose de Glenn e a cirurgia de Fontan em si. Na cirurgia de Glenn, a gente conversou que o bebê está bem, está ficando um pouquinho mais roxinho, mas está direitinho e a gente faz no tempo adequado. Na cirurgia de Fontan, também, a criança deve estar bem, deve estar crescendo, se desenvolvendo de forma adequada e ela é feita num tempo apropriado. Quem vai lhe indicar é o seu cardiopediatra. No pós-operatório das duas cirurgias, a gente tem evoluções diferentes. O Glenn, habitualmente, é uma cirurgia de um pós-operatório mais simples, é uma cirurgia que envolve uma mudança não tão brusca da forma do coração trabalhar. Já o Fontan, não. Esse coração vai ter que trabalhar de uma forma diferente. Ele não bombeia mais esse sangue para o pulmão. Ele não recebe mais todo esse sangue dentro dele para ele poder se encher e bombear de forma adequada. Então, existe uma adaptação à cirurgia de Fontan. Então, é importante a gente dizer, primeiro, o pós-operatório do Fontan habitualmente é um pouco mais longo do que o pós-operatório da cirurgia de Glenn. Essas crianças, não raramente, elas ficam mais tempo com os drenos. Mãe de cardiopata sabe que depois da cirurgia, ele sai com dreno tanto mediastino como pode sair com dreno nas pleuras, nos pulmões. O Fontan, ele pode ter derrame pleural por mais tempo e por isso ficar mais tempo com os drenos. É o habitual dessa cirurgia, tá? Mas depois da cirurgia do Fontan, a criança, na grande maioria das vezes, deixa de ser cianótica, deixa de ser roxinho. Era aquela criança que saturava em torno de 80 e pouco, e agora vai saturar 95, 96. Então, é um bebê que vai estar mais corado, um pouquinho, tendo que se adaptar, o fígado tende a crescer, pode inchar um pouquinho, mas com o tempo e adaptação isso se resolve e a criança vai sair do hospital de forma adequada, precisando do acompanhamento, tá? E como é o acompanhamento do pós-operatório do Fontan, já no consultório? A gente tem que pensar duas coisas. O sangue no Fontan está vindo passivamente, eu não tenho mais uma bomba embaixo dele. Então, é comum que se acumule sangue nesse órgão tão importante para a gente que está aqui, ó, juntinho do coração, que é o fígado. Então, o fígado no pós-operatório da cirurgia de Fontan, ele fica mais cheio, mais sobrecarregado. O termo correto que a gente usa é mais congesto. E o cuidado no pós-operatório de Fontan, ele deve envolver o cuidado com o coração, a criança deve fazer ecocardiograma, avaliar essa função, avaliar o tubo de Fontan, mas também envolve o cuidado com o fígado. Então, é importante que o paciente que tem o Fontan faça exames da função hepática periódica, avalie o ultrassom desse fígado de forma periódica, que consulte um especialista em fígado, porque no longo prazo é comum a gente ter um certo sofrimento hepático e isso precisa ser bem orientado e bem conduzido pelo cardiopediatra. A criança com Fontan, ela deve fazer exercício. Pensem novamente, o sangue está vindo de baixo para cima. Então, eu preciso de músculos fortes. A nossa panturrilha, os músculos da coxa são importantes nesse retorno do sangue para o coração. Então, a criança deve ser estimulada a brincar, estimulada a jogar bola. Quando ficar um pouquinho maior, sempre sob a orientação do cardiologista e de um professor de educação física ou um fisioterapeuta, ela deve fazer exercício, deve tentar fazer musculação, para que a musculatura dos membros inferiores
ajudem no desenvolvimento dessa criança, ajudem no funcionamento adequado do Fontan. Exames periódicos também devem ser feitos, de sangue, ecocardiograma, identificar e tratar se ele tem ou não arritmias cardíacas, check-up do fígado deve ser feito também, para que essa criança possa crescer e se desenvolver de forma adequada e ser um adulto funcional, um adulto que consegue trabalhar, que consegue se formar na faculdade, porque isso é possível para o cardiopata congênito também. Tá? Então, mesmo os cardiopatas graves, alguns Fontans precisam ficar com uma medicação para deixar o sangue mais fino, a gente chama de anticoagulantes ou antiagregantes. Preciso que o seu cardiopediatra lhe oriente se você vai precisar ou não dar esse tipo de medicação para o seu filho. Tá? Depois de anos do Fontan, após 10, 12 anos do Fontan, é preciso que a gente olhe melhor esse tubinho. Será que ele continua de tamanho adequado? Lembra? A gente colocou quando ele tinha 4, 5 anos. Então, agora, aos 14, será que esse tubo está sendo suficiente ainda? Não estou falando que ele vai precisar de cirurgia novamente. Na grande maioria das vezes, não precisa, mas ele vai precisar de uma avaliação mais adequada. Então, exames de imagem mais precisos, como tomografia e ressonância, também podem ser feitos no pós-operatório de Fontan. O mais importante em todo o coração univentricular é que a gente entenda que sim, é uma cardiopatia complexa, há uma grande jornada até que a gente consiga ter o final, né, das cirurgias, o final da paliação de Fontan, mas que é possível que essas crianças desenvolvam, cresçam de forma adequada se tiverem também um acompanhamento adequado. Então, o diagnóstico de uma cardiopatia congênita complexa, muitas vezes ele é chocante, ele assusta, mas é importante que a gente diga que seguiremos juntos essa jornada, você e seu cardiopediatra, para que essa criança possa ter um futuro adequado, com suporte, saudável, né? Que seja um adulto saudável, isso é possível, sim. Vamos em frente. Muito obrigada pela parceria nessas apresentações.